Eu quero, irmãos, convidá-los para uma leitura na palavra de Deus. Deus tem colocado um tema em nosso coração e eu quero partilhar com os irmãos nesta noite desse texto. Na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, glória a Deus, o capítulo de número 4, capítulo de número 4, nós estaremos lendo, irmãos, os versículos 16 e 17, que nos diz assim, os irmãos encontraram? Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Eu quero ficar com o primeiro versículo, irmãos, para a nossa meditação nesta noite. O texto se completa com os outros dois versículos, mas eu quero meditar um pouquinho no versículo de número 15. Por isso não, do 16, por isso não desfalecemos. A expressão da NVI diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Irmãos, o apóstolo São Paulo, nesse texto aqui, ele vem falando a respeito, irmãos, de Cristo. Paulo, nesse capítulo 4, ele fala que Cristo é o único assunto dele. E Paulo vem exaltando, ele vem falando das tribulações, ele vai falando que nós não pregamos de nós mesmos, mas pregamos a Cristo ressuscitado. E, irmãos, quando ele chega aqui no versículo 16, Paulo fala, irmãos, do efeito das aflições na vida do crente, e que as coisas visíveis, elas são contrapostas às coisas invisíveis. E Paulo, então, irmãos, fala uma coisa muito natural. Ele fala de algo que todos nós vivemos dia após dia. Ele diz assim: o nosso homem exterior se corrompa, ou o nosso homem exterior, o nosso corpo se desgaste. Interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. É bem verdade, irmãos, que a partir do momento do nosso nascimento, nós já começamos a envelhecer. A partir do primeiro dia de vida, nós já começamos a envelhecer. O corpo fica cansado, doente e envelhecido. Mas Paulo diz que o espírito, ele fica mais forte e mais renovado. Então, irmãos, nós podemos entender que os mesmos sofrimentos
que podem debilitar o corpo do homem, podem ser os que fortalecem as fibras de sua alma, como diz Barclay. Do ponto de vista espiritual, a vida é um ascender a costa que leva ao topo da presença de Deus. Os nossos olhos, irmãos, vão ficando embaçados, as nossas pernas ficam bambas, os joelhos ficam trôpegos, o nosso rosto vai ganhando rugas, e nós vamos envelhecendo dia após dia. Ou alguém tem alguma coisa contra o que eu estou falando aqui nesta noite? É uma coisa natural, irmãos, porque somos passageiros, somos temporários aqui, e é uma coisa que acontece no dia após dia. Mas sabe o que eu quero te dizer nesta noite? É que embora chegue algumas rugas, no espírito não há rugas. O espírito não envelhece. O espírito não fica fraco. O espírito é fortalecido dia após dia. Aleluia! Não há rugas no nosso espírito, não há fraqueza na nossa alma. O exterior se corrompe, mas o interior se renova. É isso que estamos fazendo aqui nesta noite. A lei do pecado está destruindo o corpo. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus continua renovando o espírito. Glória a Deus. Irmãos, são as crises que nós passamos no nosso corpo, mas que são superadas pela confiança que Deus nos fará vencedores. Ou seja, a nossa vida, irmãos, é uma jornada. O próprio Jesus compara a nossa vida a uma jornada. E ele fala que é uma estrada. E ele diz que porque a estrada é larga e muitos vão para a perdição, a estrada estreita ela se torna um pouco mais difícil. Mas é a estrada que conduz à vida eterna. Essa estrada eu comecei a palmilhá-la alguns dias atrás. Você também, alguns dias atrás, nós começamos a palmilhar essa estrada e continuamos palmilhando essa estrada, irmãos, e no meio desta caminhada, o corpo começa a envelhecer. Nós começamos a sentir as dores, nós sentimos o problema da caminhada, as crises que nós, irmãos, enfrentamos dia após dia na nossa caminhada. Muitas vezes perseguições, mas irmãos, mesmo que sejamos perseguidos pelos homens, nós nunca fomos abandonados por Deus. Há um amigo que caminha conosco, há um viajante que está conosco nesta estrada, há um viajante que caminha comigo e com você, e ele garantiu a mim, garantiu a você: eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias eu estarei convosco. É uma presença constante. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu fico sempre observando na palavra de Deus que uma das coisas mais notáveis a respeito dos mártires do Evangelho, irmão, foi sempre que em seus momentos mais dolorosos, nos seus momentos de maiores dificuldades, eles tiveram encontros, irmãos, dóceis com o Senhor Jesus. Aleluia,
glória a Deus, aleluia. Eu estava lendo esses dias uma história, e Joana d'Arc, quando ela foi abandonada por aqueles que a rodeavam, ela disse: é melhor estar sozinha com Deus. O que ela estava dizendo? A amizade não me falhará, a amizade de Deus não me falhará, o seu conselho nem o seu amor me falhará. Ela dizia: em sua força eu farei frente a tudo, várias vezes até morrer. Sabe, irmãos, com Cristo no barco tudo vai bem. Com Cristo no barco tudo vai bem. Com Cristo no barco é certeza de confiança. Eu falava que ontem, irmãos, quando o nosso irmão Marcelo pregou aqui ontem à noite, no finalzinho, eu disse aqui, Deus havia me dado uma mensagem em Marcos 5, aleluia, e sabe que eu disse aqui aos irmãos, e eu repito para você, irmãos, que a presença de Jesus, escute isso, não é isenção de problemas. A presença de Jesus não é isenção de tempestades. A presença de Jesus não é livramento, irmãos, de dores. A presença de Jesus é a garantia que Ele estará conosco, e na hora que nós não formos suportar mais a prova, Ele vai nos arrancar da prova, Ele vai nos colocar de pé, Ele vai dizer para o mar: mar, cala, aquieta-te, e aí você vai dizer como os discípulos: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Glória a Deus. Jesus, irmãos, naquele barquinho, os discípulos olhando para Jesus dormindo no barco, o barco quase indo a pique, e alguém olha para Jesus e diz: Jesus, o senhor não vai fazer nada? Jesus, o senhor vai continuar dormindo? O barquinho está afundando. Aleluia. Eu dizia aqui ontem, Jesus continua no barco, só que agora Ele não está dormindo, Ele está muito acordado. Aleluia, aleluia. Mas mesmo Jesus dormindo é garantia de vitória. Mesmo Jesus dormindo é garantia de vitória. É que agora Ele não dorme, mas mesmo que Ele dormisse, é garantia de vitória. Quando os discípulos ficaram naquele pavor, Jesus levanta, olha para eles e diz: mar, cala-te, vento, aquieta-te. E a Bíblia diz: e fez-se grande bonança. Mas o que eu quero lhe dizer é que a tempestade veio mesmo Jesus estando no barco. E o que eu quero lhe dizer nesta noite, aleluia, é que no momento de crise, aleluia, não deixe de ouvir a voz de Deus. No momento de crise, não deixe de confiar nas promessas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Muitos fracassam, irmãos, na vida espiritual, porque nos momentos de crises, deixam de atender a voz de Deus, e confiar nas suas promessas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Isaac, irmãos, no momento de crise, a Bíblia diz que teve uma fome muito grande, lá no livro do Gênesis, capítulo 26, irmãos, Isaac, naquela crise de fome, ele pôde ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus foi essa, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Sabe o que Deus fez? Deus o exortou a recusar a abundância do Egito por bênçãos invisíveis.
Aleluia, glória a Deus. Deus disse para ele: peregrina nessa terra, e eu serei contigo, eu vou te abençoar, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Promessas de Deus, irmãos. Aleluia, quantos às vezes a primeira crise, a primeira dificuldade, ele desce para o Egito, porque no Egito tem pão, no Egito tem recurso, no Egito tem socorro, mas Deus está te dizendo nesta noite: não saia do teu lugar, não desça ao Egito, não abandone o teu lugar, fique aonde eu te coloquei, permaneça aonde eu tenho te colocado, porque eu vou te abençoar aí. Aleluia. Eu fiquei pensando nisso, irmãos, que quantas pessoas às vezes descem ao Egito, e quando descem ao Egito negociam os seus valores absolutos. Aleluia, irmãos, a vida espiritual são valores absolutos. Na vida espiritual não há relatividade, porque nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, esse tempo pós-moderno, que nada é totalmente, nem toda verdade absoluta, é mais ou menos, pode-se pensar de um jeito, pode-se forjar de outra forma, mas a palavra de Deus continua a mesma. Aleluia, glória a Deus. Deus continua dizendo: o que eu decretei, assim se fará, o que eu disse, assim se cumprirá. Aleluia, porque Deus continua sendo Deus fiel, aleluia, e que não transige dos seus valores. Quando negociam os seus valores absolutos, transigem suas consciências e fecham os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Nós estamos numa santa ceia do Senhor, estamos na última ceia do ano, estamos daqui a pouco tomando pão e tomando o cálice, dizendo: Senhor, eu estou em comunhão contigo, a minha vida está de acordo contigo, a minha vida está em comunhão contigo. Aleluia. Será, irmãos, que não descemos, não saímos um pouquinho do lugar onde deveríamos estar? Será que nós não transigimos? Será que não negociamos alguma coisa que desagradou a Deus? Aleluia, glória a Deus. É isso que eu quero lhe dizer nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Não transija a sua consciência, não feche o ouvido para ouvir a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando tudo parece difícil, quando tudo parece ruir, quando os fundamentos já estão se abalando, sabe o que eu quero lhe dizer? Do céu, eu quero lhe dizer, do céu, aleluia, glória a Deus, aleluia, o céu aponta um caminho a seguir. Do céu vem a direção, do céu vem a orientação. Deus disse: não são os teus pensamentos os meus pensamentos, nem os teus caminhos os meus caminhos. Os meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos pensamentos. Se você chegou aqui nesta noite e está dizendo: pastor, o ano está findo, mas foi um ano de luta, foi um ano de tempestade, foi um ano de choro, foi um ano de lágrimas, mas escute o que eu vou te dizer. Deus te trouxe aqui nesta noite. Deus te trouxe aqui nesta noite. E sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Aleluia, você chegou aqui porque eu te trouxe até aqui. A enfermidade não te matou,
Aleluia, glória a Deus. A luta não te apagou. Aleluia, as dificuldades não desviaram o teu caminho. Os problemas não te tiraram da rota. Aleluia, sabe o que Deus está dizendo? Eu te carreguei, eu te ajudei, eu te fortaleci, eu te trouxe até aqui. Você está aqui porque eu te trouxe aqui. Ramande Comanaias. Aleluia! Alguém apostou na sua queda, o inferno arregimentou para acabar com a tua vida, mas você pode levantar a mão para o céu nesta noite e dizer: até aqui eu cheguei, até aqui eu cheguei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quando tudo parece ruir, o céu aponta o caminho a seguir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Creia, meu irmão, nesta noite na vitória. O corpo pode enfraquecer, mas o trono de Deus não enfrenta crise. Ande como Anaia Labachoriandas. Pode ter crise lá no Palácio da República, pode ter crise lá na Polícia Federal, pode ter crise, irmãos, lá no Ministério Público, pode ter crise no Senado, pode ter crise na Câmara dos Deputados, pode ter crise dentro da tua casa, mas no céu não tem crise. Escute o que eu vou te dizer: você não é mais cidadão daqui, você é cidadão do céu. No trono de Deus não há crise. Remande comanaia labachorianderras. Aleluia, eu vim te dizer nesta noite: não desfaleçamos, não desfaleçamos, não desfaleçamos. Deus nos trouxe até aqui. O médico olhou para você e disse: não vai ter jeito, não vai ter solução. Glória a Deus, e você está aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Ninguém frustra os planos de Deus. Jovem, ninguém frustra o projeto de Deus para a tua vida. Igreja, ninguém frustra o plano de Deus para a tua vida. Meus companheiros, ninguém frustra aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, porque os planos de Deus ninguém pode frustrar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu sei que às vezes eu sou até criticado por causa disso, mas dá vontade de vez em quando de fazer, e eu acho que, irmãos, se você quiser fazer, você faz. Olhar para o teu irmão e falar para ele assim: o momento que você vive não altera o propósito de Deus. Ele vai cumprir a promessa. Você entendeu? Aleluia. O momento que você vive não altera o propósito de Deus. Ele vai cumprir a promessa. Arande comas, ramande comanai arabashori anehas. Pastor, mas faz tanto tempo. Vou te dizer uma outra afirmativa que Deus colocou no meu coração: o tempo não apaga
o projeto de Deus. Demore o tempo que demorar, Deus vai te ajudar a vencer a crise. Aleluia. Glória a Deus. Passe o tempo que passar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Terceira afirmativa que eu quero te dizer nesta noite. Aquilo que faz você chorar. Ei, candemachorianderras. Aquilo que faz você chorar está sob o controle de Deus. E não veio para te destruir, mas veio para te colocar mais perto de Deus. Eu vou repetir. Quem sabe você chora nesse dia. Mas isso que faz você chorar, não veio para te destruir. Isto veio para te colocar mais perto de Deus. Há uma permissão de Deus aí. Há uma permissão de Deus nesse negócio. Então não murmure, não reclame. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque Ele chega do teu lado nesta noite. Como chegou junto com aqueles discípulos naquele dia, e os discípulos dizendo, vamos morrer, Ele levanta e diz, mar, cala-te, vento, aquieta-te. Glória a Deus. Pastor, o ano está findando, eu sei disso, e Deus também sabe. E foi por isso que Ele mandou esta mensagem. Hoje pela manhã eu estava lendo a minha Bíblia, procurando o que falar com os irmãos nesta noite. E Deus me trouxe para esta mensagem. Aleluia. Sabe, irmãos, a hora passa e eu não posso me prosseguir muito. Mas não desfaleça. Deus cumprirá ainda nesta vida suas promessas. O que o Senhor está dizendo? Você não vai morrer sem ver o que Deus prometeu na tua vida. Eu vou repetir, você não vai morrer sem ver as promessas de Deus cumpridas na tua vida. Eu falo com certeza o que Deus coloca no meu coração, aleluia. Confie, renove-se nesta noite, não pare, continue caminhando, encha-se da sua graça, seja fortalecido no Senhor nesta noite. Aleluia. Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, ainda na segunda carta, no capítulo 15, versículo de número 7, Paulo diz assim, mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Esforçai-vos. Ele começa dizendo, não vamos desfalecer. Pode até ser que o corpo fique fraco, pode ser que as lutas abalem um pouco, mas o interior está renovado. O interior está renovado. E aqui ele vem e diz assim, esforça-te. É uma atitude de resignação, é uma vontade de chegar, é uma vontade de vencer, é um empreender forças, é um lutar, um batalhar, aleluia. Se as suas forças acabaram, levante-se nesta noite como um gigante de Deus, pois é Ele quem te diz, põe-te em pé e eu vou falar contigo.
Aleluia, glória a Deus. Não aceite a derrota. Você tem promessa de Deus. Ele é a sua justiça. Quando a gente diz não aceite a derrota, nem sempre é para você ir à luta. Há momentos, irmãos, na vida espiritual que Deus diz vá, aí você vai. Há momentos que Deus diz pare, você pare. Há momentos que Deus diz volte, e você tem que voltar. Há momentos que Deus te leva ao Piairote e diz fica ali. Os pregadores pregam esse tema e diz que é o beco sem saída. Às vezes Deus te diz vai lá em Piairote, fica lá. E o povo olhando, irmãos, e diz tanto lugar para caminhar, tanto lugar para chegar. Canaã está tão perto aí, Deus mandando voltar. Há momento que Deus manda voltar. Até nisso há um trabalhar de Deus. Porque em Piairote só Deus dá vitória. Em Piairote só Deus fala. Em Piairote recurso é só de Deus. Em Piairote saída é só de Deus. E Ele te diz, sou eu quem vou fazer. Sou eu quem vou fazer. Sou eu quem vou fazer. Sou eu quem vou dar saída. Sou eu quem vou criar uma saída. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Há momentos, irmãos, que a gente tem que avançar. E há momentos que nós temos que recuar. Há momentos que nós temos que parar. Então você não aceite derrota. Aleluia. Paulo diz, irmãos, é nesse texto mesmo que nós lemos aqui um pouquinho antes. Paulo diz, irmãos, aleluia, olha o que ele diz no versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Tribulação vem, irmão, mas o crente não fica angustiado. Ele sabe que tem um Deus que está trabalhando por ele. Aleluia. Perplexos. O que é a perplexidade? É aquilo, irmãos, que abre os nossos olhos, que a gente olha e diz, mas até isso, perplexo, você não imaginava que isso aconteceria na tua vida, mas você diz, mas comigo, Senhor, sou fiel. Perplexo, Paulo diz, mas não desanimados. Aleluia, glória a Deus. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos até, mas não destruídos. Eu gosto daquela expressão, né? O crente às vezes, irmãos, ele se abate, e ele é comparado, irmãos, o crente é comparado, irmãos, é a palmeira, e a palmeira quando bate o vento nela, ela dobra e vai lá no chão, e o vento vai soprando, aí você olha, quem já viu uma ventania, irmãos, você olha, se aquele vento assim, as árvores estão tudo baixinhas assim, aí você olha aquilo ali e diz, ali, é a vida do crente, o vento soprando, os crentes tudo baixadinho ali, só que tem uma coisa, passa o vento, o vento só vai até onde Deus quer que ele vai, e aí Deus diz, cessa vento, olha o crente, ó, abatidos, mas não destruídos.
Aleluia, eu vim te dizer nesta noite que tudo pode conspirar contra, mas há um Deus que cuida de você, há um Deus que te trouxe aqui nesta noite para te dizer: renove o homem interior, renove a esperança, renove o gozo, renove a confiança, renove o homem interior. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor, glória a Deus. Irmãos, não aceite a derrota, você tem promessa de Deus, Ele é a sua justiça, Ele é o teu escudo, Ele é o teu baluarte. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não desfaleça as vossas mãos. Nunca desista, nunca volte atrás, não retire a tua mão. Glória a Deus, aleluia, Ele vai te responder. Glória a Deus, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue falando em cada coração aqui nesta noite. Se o homem exterior se corromper, e à medida que isto acontece, aleluia, nós não vamos desfalecer, aleluia, porque o interior, contudo, se renova de dia em dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua família. Que a bênção de Deus esteja sobre os teus negócios. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua saúde. Receba a bênção de Deus nesta noite. Receba a bênção de Deus nesta noite. Receba a bênção de Deus nesta noite. Aleluia, que Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus, e não desfaleça a vossa mão. Glória a Deus, aleluia. Tenha um pouquinho de paciência, Deus está trabalhando. Que Deus os abençoe. Glória a Deus.